Bom dia, eu acho que estamos ao vivo. Eu não sei onde está a professora Mayumi Sim, Lari. Patrícia, está ao vivo. Olá, bom Estamos, dia. Patrícia. Acho que eu tinha caído. Então, bom dia a todos, né? Todos. É com muita honra e alegria que nós abrimos, então, hoje esse evento, Atos em Construção, dedicado à celebração dos 90 anos de Augusto Boal, essa figura maior, né? Quer dizer, esse expoente maior do teatro brasileiro. Dramaturgo, diretor de teatro e ensaísta, Augusto Boal é autor de uma extensa obra, traduzida para mais de 20 línguas. Coleciona dezenas de prêmios, honrarias nacionais e internacionais, entre eles, né, uma indicação ao Prêmio Nobel em 2008 e a nomeação em 2009 de embaixador do teatro pela Unesco. Certamente, né, Augusto Boal é o nome do teatro brasileiro mais conhecido mundo afora, sobretudo pelo seu trabalho do teatro deprimido. Um dos dramaturgos que mais contribuiu para a criação de um teatro genuinamente brasileiro, latino-americano, Augusto Boal realizou um teatro marcado pelo espírito investigativo, concebido como meio de analisar conflitos e apresentar alternativas. Né? Um teatro que buscava traduzir a realidade do Brasil, seu país, como questionamento e também como resposta às questões sociais. O nosso programa de estudos linguísticos e literários em inglês, né, onde nós estamos falando hoje, nós temos o privilégio, né, nas letras, de ter algumas linhas de pesquisa em teatro. Teatro, eu digo dramaturgia, né, de língua inglesa. Né? Então, nós temos teatro irlandês, teatro estadunidense, teatro britânico, além, né, de uma tradição aí de trabalho com teatro político, né, e também alguns trabalhos de literatura comparada, né? Que não é uma regra em letras, então acho que nós temos esse privilégio de trabalhar com teatro, né, na nossa área. E a nossa sub-área de literatura tem também uma forte tradição em crítica materialista e em surgicultura, de modo que receber Boal para nós é algo muito significativo, né, muito bem-vindo, e de uma certa maneira conversa muito de perto, né, se não necessariamente com as obras, com certeza com o tipo de trabalho que nossos alunos fazem. Então, é de interesse muito grande, claro que além, né, o interesse para o teatro nacional, etc., né, mas mais para explicar um pouco, quer dizer, o que nós estamos fazendo com o Boal no programa de inglês, né. Bem, é preciso que se diga também que o próprio Augusto Boal tinha relações muito próximas com o teatro estadunidense, né. Muito jovem, ele viveu nos Estados Unidos quando estudou, não teatro exatamente, mas quando estudou com professores muito importantes da época, como John Gassner, e frequentou o Actor Studio do Lee Strasberg. E também, quer dizer, então ele convivia nesse meio, né, tinha muitos amigos ali, né, e também, durante o período do exílio, claro, ele volta para dirigir peças como Torquemada e participar da Latin American Fair of Opinion, né, ou Feira Latino-Americana de Opinião, quando ele volta, então, como diretor, né, então ele é uma figura que transitou muito por ali, né. Além disso, claro, ele dirigiu uma série de peças de língua inglesa, como Of Mice and Men, né, Ratos e Homens, do Steinbeck, A Mulher do Outro, do Sidney Howard, Júlio e o Pavão, do Channel Casey, que não era estadunidense, era irlandês, mais socialista. Né? Sobre o legado do Boal nos Estados Unidos, eu me lembro que em 2004 eu estive lá fazendo uma residência artística e eram cerca de 40 pessoas, todos estudantes, em geral, estudantes de artes cênicas, né, em geral, ali de Nova York, Boston, alguns de Montreal, mas tinha gente do mundo inteiro, tinha gente da França, da Itália, do México, enfim, vários países. E quando dizia que era do Brasil, todo mundo conhecia Augusto Boal. Né? Então, Brasil, Teatro deprimido, Augusto Boal, etc. Inclusive, na época do seu falecimento, muitas pessoas escreveram, mandaram matérias, né? Então, é algo muito tocante, né? Para quem é brasileiro ouvir, enfim, perceber o prestígio, né? Enfim, que esse dramaturgo, diretor, enfim, esse homem de teatro brasileiro, né? Que, enfim, tem, quer dizer, a dimensão e o reconhecimento que ele tem no exterior, enfim, só um pequeno relato. Né? Isso posto, enfim, não vou me alongar mais, gostaria de agradecer imensamente a todos os palestrantes, os mediadores, os artistas, os técnicos e todos que nos ajudaram, né, a poder fazer, que fazem parte desse evento, né, então já criar e fazer parte desse evento. Então, muito obrigada a todos, né, acho que em tempos tão sombrios como esses em que nós vivemos atualmente, né,
em que se opera um desmonte deliberado, calculado, né, da educação superior, da cultura, das artes, né, será talvez tanto mais importante do que nunca celebrar o teatro, né, honrar aqueles que merecem, que devem ser honrados, né, e recontar as histórias, né, recontar nossas histórias, recontar as histórias de lutas que nos constituem a todos, né. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, e tenham todos um excelente evento. Gostaria em seguida de apresentar a pessoa responsável pelo grosso, digamos, da organização desse evento, né, que é a Patrícia Freitas, que vai falar daqui a pouquinho, que é mestra em artes pela Escola de Comunicações e Artes da USP, tem uma belíssima dissertação, né, sobre o visual também, e atualmente doutoranda, né, no Departamento de Letras Modernas. É coeditora ao lado de Jeremy Ellis, do Pedagogy and Theatre of the Press Journal, e idealizadora do grupo de pesquisa GTPOL, grupo de pesquisa em teatro político, um coletivo que visa promover o pensamento crítico em torno de experiências de teatro socialmente comprometido na América Latina. Desenvolveu parte de sua pesquisa de doutoramento como Visiting Research Fellow na Brown University, nos Estados Unidos, recentemente. Então, Patrícia agora fala sobre o grupo de estudos em teatro político, GTPOL, sobre seu método de trabalho e organização. Em seguida, passamos para o nosso keynote. Patrícia, por favor. Bom dia. Obrigada, Mayumi. Bom, eu queria começar dizendo que é motivo de uma verdadeira alegria estar aqui, nesse espaço que é um só tempo, cerrado pela tela do computador, que a gente já vem enfrentando há quase 2 anos, mas também mobilizador de encontros inesperados. Esse é um encontro mais do que planejado, não é inesperado. Porque não se trata de uma comemoração dos 90 anos de Augusto Boal em clima de euforia histórica, mas parte do reconhecimento da urgência e da necessidade, nos tempos atuais, do trabalho do Boal e do seu pensamento crítico. Por isso é importante retomar e estabelecer esses contatos, esses encontros com pessoas interessadas de fora do meio acadêmico, com estudiosos, enfim, com todos aqueles que tiveram contato com o Boal, que têm contato com a sua prática e que têm interesse no seu trabalho. No ano de 2000, em Hamlet, o Filho do Padeiro, ao tratar de 1964 e dos debates calorosos, e bota calorosos nisso, né, entre a classe artística da época, o Boal escreve o seguinte: fomos dramaturgos cruéis, sem maldade, críticos impiedosos, sem ironia. Nos indagávamos, éramos mais úteis fazendo aquilo que qualquer um pode fazer ou aquilo que só nós sabíamos fazer. Fim de citação. Talvez esse olhar desconfiado para qualquer atividade especializada, sobretudo a intelectual ou artística, que serve como uma espécie de mola propulsora para muitas das intervenções de Boal no campo do teatro, tenha provocado em mim certa inquietação incontornável durante o isolamento trazido pela pandemia. Afinal, seria possível realizar uma pesquisa de doutoramento sobre os impasses do teatro político nas décadas de 60 e 70, imobilizada pela minha própria escrivaninha? Será que a compreensão da experiência cênica não exigiria, em alguma medida, o diálogo não especializado, a observação e a vivência, mais do que a experiência, mas a vivência, enquanto veículos de produção de sentido? A criação do Grupo de Estudos em Teatro Político, GTPOL, em agosto de 2020, portanto, girou em torno de um interesse orgânico, voltado a compreender o teatro socialmente comprometido na América Latina, através do estudo coletivo, na sua dimensão de trabalho, ou seja, como uma atividade de intervenção necessariamente vinculada ao tecido social.
Ao longo das mais de 30 reuniões já realizadas, todas online, e bastante extensas, diga-se de passagem, fomos críticos impiedosos de nossos próprios impasses, com a intenção de torná-los produtivos de alguma forma. Foram inúmeros debates sobre a construção e a institucionalização do saber, os mecanismos de reforço de estruturas dominantes que atuam na disseminação do conhecimento hegemônico. Afinal, o que seria o culto das formas? O processo quase eclesiástico de canonização das obras de arte, em que os agentes são historicamente obliterados. Como que isso acontece? As relações entre produção cultural, educação e ideologia. E o caráter tautológico da expressão arte política, do qual Boal fala tanto. A prática do grupo sempre esteve orientada pela leitura atenta ao que o professor Sérgio de Carvalho chama de semântica das formas artísticas e a dialética entre função social das obras, desenvolvimento histórico dos meios de produção, principalmente pela leitura de um filósofo como Walter Benjamin, e experimentação estética. Analisamos, assim, o salto dialético entre Peter Zonde e Anatole Rosenfeld, entre Bertolt Brecht e Fernando Peixoto. As diferentes abordagens e metodologias, inclusive, de pensamento, de críticos como Décio de Almeida Prado e Iná Camargo Costa. E o sentido que essas abordagens fomentam tanto no campo teórico quanto no campo prático do teatro e da cultura em geral. Além dos motivos pelos quais o teatro hispano-americano nos é tão pouco familiar, assunto sobre o qual o Boal também se detém. Mesmo comparado a manifestações artísticas de lugares mais remotos. Por fim, tratar de teatro latino-americano implica o seguinte questionamento: o que configura propriamente a América Latina e qual seria o uso ético desse termo? Poderíamos trabalhar a contrapelo de um certo agrupamento reducionista ou domesticador que limita a existência e atuação de povos e culturas tão diversos? Como a expressão América Latina pode promover combustível para pensarmos as lutas por reconhecimento social e o poder de agência de povos contra-hegemônicos? Talvez o Boal nos ajude a responder essas inquietações em um espetáculo como que a professora Mayumi citou, a Feira Latino-Americana de Opinião, em que ele usa esse termo como forma de obter reconhecimento social para esses artistas. Para isso, Boal é necessário, mas ele é urgente. Diz ele, em sua autobiografia, que respondeu à violência do golpe de 1964 com a insolência de novas peças. E esperamos responder a toda esta política de choque que nos assola com a mobilização do pensamento coletivo. Obrigada ao GTPOL, à professora Mayumi Lari, ao PPGL, ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, no qual eu sou pesquisadora, doutoranda, à Companhia Fagulha, ao Instituto Augusto Boal, sempre muito solidário, e à Cecília Boal, aos convidados que prontamente aceitaram fazer parte dessa empreitada, e especialmente ao Juliano, nessa primeira mesa, e aos companheiros de reuniões extensas e também calorosas, a Yaldo Kopke, Marília Silveira, que tanto nos ajudou também na organização desse evento,
Karina Buller, Raquel Rodrigues, Jonathan Renan, Mariana Rosel, Camila Ribeiro, Renan Carvalho, Paulo Barja, Gel Brito, Ellen Sarapec e Cláudia Pegini. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Patrícia é grande idealizadora do evento, correu atrás de tudo, né? Enfim. Vamos lá. Então, agora nós passamos, né, ao nosso keynote speaker, o nosso convidado de hoje para abrir o evento, né? O Julian Roal, que hoje quase não veio, né? Não está se sentindo, enfim, não acordou muito bem, mas fez o grande esforço de estar aqui conosco, nós agradecemos mais ainda, né? Julian Roal é doutor pela Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio, professor e praticante do Teatro do Oprimido, e ministrou oficinas em mais de 25 países, né? Em mais de 25 países. Cofundador, junto com Gel Brito, e coordenador pedagógico da Escola de Teatro Popular, ETP, do Rio de Janeiro, uma escola dirigida por movimentos sociais e orientada a movimentos sociais também. Então, ele vai apresentar agora a seguinte fala: Você, artista, pega o martelo e o cinzel, por uma análise materialista dialética do trabalho teatral de Augusto Boal. Então, Juliana, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Obrigado. Então, queria agradecer a todas as pessoas que fizeram com que esse evento fosse possível. Queria saudar a existência do grupo de estudos em teatro político, que eu acho mais do que necessário que grupos como esses existam e se proliferem. E pedir um pouquinho de desculpas, porque de fato assim, eu tô com uma gripezinha, assim, perdão, gripezinha é um termo péssimo, desculpa, já comecei mal. Não estou me sentindo muito bem, e eu espero que isso não afete muito a minha fala. Eu queria agradecer muito a Patrícia, assim, tanto pelo convite, pela organização, e também pelo título que deu à minha fala, que agora eu tenho que estar ao nível de um título tão, né, bonito como aquele. Vou fazer do meu máximo para isso. Esse título, eu entendi assim, que a Patrícia estava me fazendo um convite para que eu fale da minha tese. Eu entendi isso assim. Então, eu vou fazer uma espécie de resumão da minha tese aqui. E o resumo tem que começar pelo início, que é o que me motivou a fazer essa tese. Eu ouvi uma professora uma vez dizer a uma amiga querida, a Priscila Matsunaga, que as pessoas deveriam só fazer as teses que só elas podem fazer. Então, não sei se só eu podia fazer minha tese, mas era fato que a minha prática, que naquele momento eu tinha um grupo em Paris, cidade onde eu vivia, mas ao mesmo tempo, assim, a prática principal era enquanto formador internacional. Eu viajava o mundo, né, esses tais de 25 países que foram ditos, né, assim, eu viajava o mundo dando oficinas de teatro do oprimido. E essas viagens no mundo inteiro, assim, elas me permitiram conhecer amigos, conhecer processos maravilhosos, mas também me permitiram ter uma visão global do teatro do oprimido, porque existe teatro do oprimido no mundo inteiro, né? Assim, e uma visão que era bastante negativa, na verdade, que era bastante crítica ao que eu estava vendo. Então, na verdade, assim, o que me levou a querer fazer essa tese foi a constatação, assim, desse terreno bastante desolado, que era, salvo algumas raras exceções, agora eu estou em Barcelona com o grupo Patoton, assim, que é uma dessas exceções, mas existem várias exceções. Só que assim, a regra geral era dessa despolitização ampla, geral e restrita do teatro do oprimido. E eu queria entender como é que ela tinha se feito, como é que ela tinha se construído, por que que essa forma de teatro, que se quer um ensaio da revolução, acabou parecendo mais, assim, em muitos e muitos casos, com o que eu chamo na minha tese de adestramento interativo das vítimas. E eu vou começar, então, só tentando descrever um pouco o que eu vi como sinais dessa despolitização. O primeiro sinal, e realmente eu peço desculpas, assim, eu estou meio cambaleante, eu espero que esteja claro o que eu estou dizendo. Se não tiver, assim, por favor, a Patrícia ou a Mayumi me façam um sinal para eu repetir, assim, porque de fato eu estou duvidando bastante das minhas capacidades oratórias hoje.
o primeiro sinal, e talvez o mais óbvio, dessa despolarização, assim, nos grupos de teatro do oprimido, para mim, era o fato que a extrema maioria desses grupos, para não dizer a quase totalidade, assim, estava completamente desligada de qualquer forma de organização política, como movimentos sociais, partidos, sindicatos, qualquer forma que se possa imaginar, os grupos de teatro oprimido assim, estão muito pouco envolvidos nelas. E, inversamente, muitas poucas organizações políticas, movimentos sociais, partidos, sindicatos, dão espaço para o teatro oprimido. Bom, com a primeira parte da pergunta, assim, eu acho enfim, dessa constatação, assim, eu acho que é de se perguntar assim, que tipo de ideia da luta, ideia da emancipação a gente tem quando ela não envolve nenhum tipo de organização política. Ao que se reduz a luta por igualdade, a luta pela transformação da sociedade, quando ela só se dá no espaço cênico, quando só se dá no espaço cênico. E, de novo, lembrando aquela citação do meu pai, que talvez seja a mais famosa delas, o Teatro Fórum é um ensaio da Revolução, assim, é meio que triste, no meio do teatro do oprimido, a gente ter que lembrar que ensaio é parte de um processo, e não o processo inteiro. Que a grandeza do teatro do oprimido talvez justamente esteja em reconhecer seus limites, em reconhecer que ela faz parte de algo, que o teatro do oprimido faz parte de algo que tem que ser, obviamente, assim, maior do que ele próprio. O palco, a atuação teatral, elas devem estar conjugada a outras dinâmicas, a outras práticas, para ela poder ter o seu poder. A grandeza do teatro oprimido é em reconhecer essas limitações e reconhecer que essas limitações só têm sentido quando conjugadas a outras dinâmicas. Ou seja, para tomar a citação de um outro revolucionário, é, é só um pequeno passo dentro da longa marcha em direção à nossa emancipação. O que acontece quando a gente já não considera isso como somente um passo é que esse teatro humilde, como eu estava falando, esse teatro que reconhece as limitações, ele começa, ao contrário, a se tornar, como muitas vezes em casos de teatro do oprimido, assim, ele começa a se tornar um teatro mais arrogante, um teatro que acha que é o início, o meio e o fim da luta política. Isso, então, era um dos dados, né, assim, dessa despolitização, né, assim, a não ligação orgânica entre os grupos e algo que fosse maior do que esses grupos. Um outro fato, assim, enfim, não, melhor começar por outro ponto. Assim. Eu entendo que nem todos os países têm organizações políticas maravilhosas, têm movimentos sociais extraordinários. Eu agora estou residindo na França, onde eu vou residir até março. Depois disso volto para o Brasil. E na França, assim, eu acho que, por exemplo, assim, a gente tem muita raiva popular. Os Coreiros Amarelos foram um exemplo dessa raiva, mas é sabido que na França, de tempo em tempo, né, há essas explosões de raiva popular. O que não quer dizer que tenha espaço organizativo. Então, eu entendo que nem em todos os lugares do mundo tem organizações políticas que possam sustentar um trabalho cultural, um trabalho artístico, que tenham interesse nisso. Mas então, assim, não vamos falar somente dessa relação ou não relação entre grupos de teatro do oprimido e organizações políticas, mas vamos falar das práticas internas a esses grupos. E nessas práticas internas, tive que reconhecer assim, que tinham três fatos comuns, três características que a gente percebia entre todos os grupos, entre quase todos os grupos, né, na verdade, assim, sempre fazendo exceções. Essas três características são as seguintes: o hiperindividualismo, a louvação acrítica à diversidade e a louvação acrítica ao diálogo. Começar pelo hiperindividualismo, que eu acho que toda pessoa que já frequentou o meio do teatro do oprimido, assim, que já viu mais do que 5 ou 6 teatros fora, poderá identificar do que eu estou falando. Eu queria aqui dar uma experiência mais pessoal, assim, nesse momento, assim, fazer um relato, assim, que há uns 12 anos atrás, logo depois do falecimento do meu pai, enfim, um pouquinho menos de 12 anos atrás,
houve um encontro de teatro do oprimido na Áustria. Esse encontro de teatro do oprimido na Áustria, assim, foi um encontro muito bonito, assim, muito bonito no sentido, assim, que foi o maior encontro que já existiu na Europa. Havia mais, se eu me lembro bem, de 150 participantes estrangeiros, assim, fora da Áustria, e não sei mais quantos austríacos que faziam teatro do oprimido que estavam lá. Havia grupos de todos os continentes, menos do africano, mas haviam representantes de grupos africanos nesse encontro. E foi um encontro muito bonito, assim, de novo, logo depois do falecimento do meu pai, portanto, assim, bastante emocional, assim, emotivo, pelo menos para mim. Só que nele ocorreu pelo menos um problema, ou pelo menos começou a ocorrer um problema claramente, assim, numa das representações. E era justamente o grupo que organizava esse encontro que fez essa representação. E essa representação era uma representação de uma peça sobre violência doméstica, uma peça muito simples, em que um marido está sentado, está esperando o jantar dele, a mulher está preparando o jantar, a mulher vem até ele, assim, com a janta, e nesse momento toca o telefone. No que toca o telefone, assim, o marido se põe furioso, cada vez mais furioso, até o momento que bate nessa mulher. E isso era o Teatro Fórum. A Coringa parava a cena naquele momento e pedia que houvessem várias intervenções nesse exato momento. Então houve várias intervenções. A primeira intervenção de uma mulher que apagou seu telefone celular, portanto, na hora da janta, o telefone não tocava e, portanto, a janta ocorria normalmente sem ataques de fúria nem violência. A segunda mulher teve uma tática diferente, que foi quando o telefone toca, ela dizer para o marido de não se pôr violento, posto que ela tinha preparado o prato predileto do marido. E que depois disso podiam ter um momento romântico, talvez. Basicamente, ou no meu entendimento, pelo menos, assim, mas no entendimento de várias pessoas que estavam lá, ela estava oferecendo sexo contra o fato de não ser vítima de violência. A terceira intervenção foi de uma mulher que entrou em cena para dizer: olha, perdão, mas eu estou sentindo, marido meu, que você está ligeiramente nervoso, abalado. Eu vou embora, portanto, eu vou dar uma volta e daqui a meia hora, quando você estiver mais calmo, a gente conversa. Nesse momento, quem ficou nervoso fui eu, desde a plateia, assistindo isso daí. Porque o que eu via ali, assim, e foi um debate que eu tive que iniciar, assim, eram todas intervenções que não faziam em nada uma luta contra o patriarcado, uma luta contra a violência doméstica, mas que, ao contrário, assim, reproduziam um dos motes dominantes da violência sexista, que é que, em última instância, essa violência é culpa da mulher ela mesma. Assim, é a própria vítima que se encontra como a responsável disso daí. Responsável porque ela é incapaz de preservar um momento, né, como a gente está num grupo de estudos ingleses, de falar em inglês, um momento de quality time, um momento com qualidade com o marido. Ela é incapaz de saber falar com o marido, saber acalmá-lo e, portanto, em última instância, é ela que é responsável dessa mesma violência que ela sofre. Bom, começou-se ali um debate bastante acolorado e apenas, eu diria, umas 10 pessoas das mais de 200 que estavam presentes concordavam com o fato que aquela peça era altamente problemática. Eu estou utilizando esse exemplo da Áustria não para dizer que ali foi excepcional, mas que ali eu vi que no mundo inteiro esse tipo de peça era aceita como a norma, era aceita como normal. E esse tipo de peça, para mim, leva a um problema absolutamente fundamental, que é a responsabilização das próprias oprimidas, dos próprios oprimidos, pela opressão do qual sofrem. E isso a gente vai ver existir não só nas questões de violência doméstica, não só nas questões ligadas ao patriarcado, mas a gente vai ver, geralmente, em todas as peças de teatro fórum, uma responsabilização absoluta dos próprios oprimidos. Como se, não sei, se montar... por exemplo, só para contar uma outra peça que eu vi, assim, era nos Estados Unidos, uma peça em que um negro era detido enquanto dirigia. E a peça toda girava nos termos de o que um negro tem que fazer
quando é detido pela polícia. Baixar a janela, acender a luz, mãos no volante, se for se mexer, anunciar que vai se mexer para pegar os documentos, se for falar, tem que ser muito calmo na hora de falar. Todas essas falas, todas essas intervenções podiam ser verdadeiras e podem ter salvado muitas vidas, no final das contas. Mas essa peça nunca questionava, em momento nenhum, por que negros têm que ter medo da polícia nos Estados Unidos. Por que negros têm que ter medo de levar bala quando são detidos pela polícia? Essa questão, que para mim é fundamental, não aparecia em nenhum momento. Então, isso se tornava, novamente, para pegar uma expressão inglesa, um how to, né? Um como fazer quando em frente a um agente da repressão. E não um porquê a repressão e como acabar com ela de fato. Era sempre técnicas de adaptação, de contornar, mas o enfrentamento podia ter se dado, mas se daria de uma forma totalmente idealista, em que um negro colocaria o peito para frente da polícia dizendo, olha só, eu sou um cidadão, então, portanto, me respeito. Mas nunca se pensava uma estratégia coletiva para, é uma palavra de ordem agora do movimento de esquerda nos Estados Unidos, para, por exemplo, abolir a polícia. Então, isso seria essa hiperindividualização. E também, assim, ela tem uma outra face nessa mesma moeda. Os opressores sempre aparecem como pessoas más, como pessoas que têm vontades perversas, vontades, sei lá, de dominação, e que, portanto, o problema nunca é da transformação da estrutura, mas o problema sempre é de que se coloquem outras pessoas no topo do poder, ou que essas pessoas que estão no topo do poder, elas tenham uma conscientização para mudarem de atitude, mas nunca se coloca o quanto a violência é sistêmica, o quanto a opressão é sistêmica. Né? Assim, girando o que o Brecht diz, assim, enfim, transformando a citação do Brecht, parece que as peças de teatro formam, em sua imensa maioria, só se preocupam com o abuso de poder e não com o poder em si. Continuando, a segunda coisa que é muito frequente nas peças de teatro forma é a que eu chamaria da louvação acrítica da diversidade. Né, assim, só para dizer assim, eu não sou contra a diversidade, não se trata disso, assim. Mas assim, eu acho assim, que a gente deveria ficar com uma pulga atrás da orelha quanto tantos governos, tantos estados ao redor do mundo assim, promovem de um lado. Por exemplo, eu estou morando na França. Foi o mesmo presidente francês que abriu um museu da imigração, que promoveu também assim, que se fizessem leis ainda mais repressivas contra os imigrantes ilegais. O Estado brasileiro agora mudou de mandatários, mas teve momentos assim, em que esse mesmo Estado convivia tanto com o genocídio do povo preto, tanto com a encarceração maciça da maioria de pessoas negras, assim, pelo menos não brancas, como com a promoção de editais para que a diversidade fosse reconhecida e coisa e tal. E isso, eu acho que essa contradição nos deveria deixar uma pulga atrás da orelha. Eu, de novo, não sou contra que se promova identidades, não se trata disso, mas eu acho, no mínimo, estranho e contraproducente quando a gente não pensa o que produz essa diversidade. É como se assim, o capitalismo assim, tivesse como inimigo central, assim, antagônico, essa diversidade, esquecendo que é o próprio capitalismo que produz diversidade. O capitalismo é um grande produtor de diversidade. A primeira diversidade é entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm. Aqueles que têm que vender a sua força de trabalho. Mas não só essa, assim, é o capitalismo que promove, ou promoveu, por exemplo, que houvessem tantos africanos que fossem roubados do seu continente para serem escravizados aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, assim, onde eu morei durante tanto tempo, assim, a gente tinha, e vocês são de São Paulo, a gente tem um grande exemplo de diversidade, né? Que é a população nordestina. E a gente pode celebrar a comida, as danças, o jeito de falar e tudo isso. Mas a gente também não pode esquecer que essa diversidade ela foi criada pela pauperização extrema de uma população, pelo fato de uma população estar numa miséria criada, e ao lado disso, assim, que a população, então, que era obrigada a vender sua força de trabalho no tal do Sul Maravilha,
onde era super explorada, em condições de trabalho ainda piores e que serviam para piorar a condição de toda a classe trabalhadora. Isso existe bastante na cultura brasileira, né? O Homem que Vira o Suco, A Hora da Estrela, há músicas como a do Dominguinhos, sobre o lamento sertanejo, assim, todas elas são relatos sobre o quão duro, o quão perdão, desumanizante, o quão asqueroso pode ter sido esse processo que criou a diversidade. Esse processo de criação de diversidade também é um processo, muitas vezes, de criação de dor, de criação de horror. Enfim, então, celebrar de forma acrítica a diversidade, sem perceber que ela talvez, assim, e às vezes, ela não é contra o sistema, mas ao contrário, ela azeita o sistema, ela é benéfica ao sistema, é somente celebrar o sistema tal como ele existe, a sociedade tal como ele existe, e não lutar contra ela. Celebrar, por exemplo, as mulheres, dizendo que elas são doces, dizendo que elas são lindas, dizendo que elas são não sei o quê, assim, donas do lar perfeito, é esquecer que é o patriarcado que muitas vezes obrigou essas mulheres ou constituiu o espaço do lar como um espaço exclusivo das mulheres e fazendo com que houvesse uma igualdade de gênero. Então, eu não sou contra a celebração da diversidade, mas eu sou a favor que a gente também inclua nela o que criou essa diversidade e que talvez tenha que ser extinguido. Uma outra característica comum a um teatro do oprimido desdentado, assim, um teatro do oprimido despolitizado, assim, é o que eu chamaria da louvação acrítica ao diálogo. Quem viu peças de teatro fórum, assim, sabe que muitas vezes, assim, o que a gente vê em cena é tão somente uma troca de argumentos, uma troca de falas, uma troca de isso, assim, de ideias, assim. Muitas vezes, assim, um teatro fórum é um palco que mais se parece a um concurso de retórica, um concurso de piadas em que a gente tenta desmoralizar o personagem opressor. Como se tudo se resolvesse somente através da lógica argumentativa. A ideia parece ser que bastaria a gente ter uma boa fala, uma boa conversa, poder falar o que a gente tem na cabeça, para que tudo seja resolvido, para que tudo seja esclarecido e, portanto, que os problemas sejam solucionados. Isso é esquecer, assim, como em 2013, por exemplo, era uma crítica recorrente aos manifestantes, dizer a eles que, olha, eles não sabem falar, não sabem o que querem. Vejam a multiplicidade de pautas. Eles não sabem falar. Em 2005, na França, quando a população francesa votou contra a Constituição Europeia, se disse que eles votaram contra porque não entenderam, porque a gente não falou o suficiente com eles, porque a gente não explicou o suficiente para eles. Na França, assim, de novo, como estou residindo lá, eu estou com bastante exemplos de lá, assim, há o que se chama o tal do diálogo social, assim, quando as manifestações são grandes demais, quando há demasiadas greves, demasiada perturbação no ciclo reprodutivo do capital, assim, o governo chama para o diálogo social. E quando os sindicatos aceitam esse diálogo, a gente sabe que a gente acabou, que não existe mais maneira de ir à frente. Assim. Pegando aqui um exemplo do ex-ministro grego das Finanças, assim, o Varoufakis, né? O Varoufakis, quando o governo Syriza ainda se opunha às diretivas da Troika, ele contou uma história desse momento. O que aconteceu? Varoufakis é um economista brilhante, ao que parece. Eu não conheço de economia o suficiente para julgar o quão brilhante ele é. Mas parece que é um acadêmico bastante impressionante, na verdade. E ele foi lá, assim, debater com outros ministros da economia. Ele não disse de que países, mas imagino que pelo menos, certamente, a Alemanha e a França estavam lá, assim, isso é certo. E ele participa desse debate, assim, e ele se arma para esse debate, e ele vem com todas as teses, todos os argumentos necessários para convencer, assim, que não é bom que, mesmo do ponto de vista econômico, que a Grécia pague a dívida, que isso seria contraproducente, na verdade, assim. E ele vai lá e ele explica maravilhosamente bem, imagino eu, deve ter se preparado muito para isso. E no final das contas, um ministro se vira para ele não falou qual era, mas um ministro se vira para ele para dizer: você pode até estar certo, mas a gente vai te destruir igual.
Um teatro-fórum, muitas vezes, esquece que não se trata somente de uma questão lógica, de uma questão argumentativa, de uma questão da verdade. Conhecerás a verdade te libertará, como diz um certo governante, assim. Mas que se trata de uma questão de relações de poder. E o que a gente vê em cena, de novo, é uma ideia, enfim, é uma prática que leva à ideia que bastaria mais comunicação entre patrões e empregados, entre a polícia e os negros, entre homens violentos e suas mulheres, para tudo resolver. E eu acredito que seja mais complicado do que isso daí. Então, isso assim, são algumas das características comuns que eu vi ao redor do mundo, assim, que me levaram a me questionar, assim, tanto sobre minha prática do que sobre como o teatro oprimido como um todo, assim. E o que levava a essa despolitização? O que levava a essa desdentamento do teatro oprimido? A uma capacidade crítica tão reduzida que, na verdade, mais parecia uma forma de apologia da ordem existente, assim. Eu tive que me perguntar isso. E aí encontrei 3 tipos de respostas possíveis. Vou lá enunciar as 3. Assim. A primeira delas seria uma traição à ortodoxia. Existe uma fonte de água pura, seriam os textos e as práticas do meu pai, ao qual bastaria voltar para a gente fazer práticas boas. Ou seja, quem não faz isso, quem trai, na verdade, trai ou por desconhecimento ou por mau caratismo. E eu não digo que não há pessoas mau caráteres ou pessoas que desconhecem de fato os textos do meu pai. De fato, há muitas pessoas dentro do teatro oprimido que fazem o teatro oprimido para recursos humanos, por exemplo, como um jeito de adaptar os trabalhadores às demandas do mercado, assim, às demandas dos patrões. Também há muita gente que desconhece os textos do meu pai e faz práticas, às vezes, maravilhosas, mesmo nesse desconhecimento. Assim. Eu tive num debate na Argentina que era sobre o lançamento do livro Teatro do Oprimido, várias pessoas falando que nunca tinham lido o livro, e algumas delas fazendo um trabalho que eu julgo absolutamente excepcional. Ou seja, não passa por aí, a meu ver. E também o que sai incolume disso daí é a técnica, os escritos. Como se 40 anos depois, 50 anos depois, a gente não pudesse fazer um balanço crítico sobre o que ela produziu. Então essa resposta, assim, ela é parcialmente verdadeira, mas também me parece um pouco limitada, na verdade. A outra resposta seria os erros iniciais paternos. Meu pai era, na verdade, isso existe textos assim, né? Assim, aliás, foi até uma professora irlandesa, se eu bem me lembro, que escreveu um texto desse, assim, que chama Procurando o Marxista em Boal, e que ela fala página após página como meu pai era um pequeno burguês e que teve deviações idealistas, deviações pequenos burguesas devido à sua condição de classe e que, portanto, o teatro do oprimido padece dessas deviações originais e que faz com que ele, de fato, só seja um método pequeno burguês. Era, obviamente, difícil para mim tragar isso daí, assim, ouvir isso daí. Era difícil, mas também, assim, eu acho que para além de razões estritamente individuais, assim, pessoais que me ligam àquele autor, né, assim, Augusto Boal, eu via outras razões para eu achar que não era por aí. O que totalmente não podia ser. Porque isso daí, assim, esse tipo de explicação faz acreditar que bastaria que meu pai tivesse lido bem, com mais afinco, os textos do Lenin, os textos do Mao e não sei das quantas, para que hoje em dia houvessem milhares e milhares de praticantes de teatro oprimido que seriam de fato revolucionários. Foi um erro de texto, se não tivesse tido esse erro de texto, esse erro de compreensão, assim, hoje em dia, ao redor do mundo, todos os grupos seriam, sei lá, bolcheviques do oprimido, assim, construindo um partido centralizado na direção de lutar contra o capital. Assim, isso, obviamente, me parece uma explicação um tanto rasa. Assim. Me parece mais interessante tentar explicar o porquê do interesse das pessoas hoje nessas formas tais como elas são constituídas, e não partir da ideia que se tratava de um erro inicial que se repercutiu hoje. Espero que meu ponto tenha ficado claro, assim, entre essas diferenças.
A explicação que eu mais desenvolvi na minha tese é outra. Eu não sei quanto tempo me sobra exatamente para eu poder falar a respeito dela, assim. Espero que uns 15, 20 minutos assim, sobrem para eu poder fechar esse ponto. Fique à vontade. Enfim, então a hipótese que mais me interessou, assim, que eu mais tentei pesquisar nessa direção, e não negando a validade, pelo menos parcial, das hipóteses anteriores, assim, não se trata disso, assim. Mas o que me pareceu mais interessante de pensar é pensar de fato o teatro do oprimido como uma invenção que se dá dentro de um contexto político que mudou. Meu pai tem duas explicações, né, para o teatro do oprimido. Tem uma que eu acho que é mais grandiloquente um pouco, assim, talvez não a mais interessante, assim. Ele explica o teatro do oprimido como uma teleologia, como o surgimento necessário de uma etapa iniciada num processo iniciado na antiguidade que rompe com a comunidade e o canto comunitário, assim, o canto de todos, para criar uma dicotomia entre espectadores e atores. E essa dicotomia, na verdade, é paralela daquela que, né, num certo marxismo, assim, rompe a comunidade arcaica com o aparecimento dos meios de produção privadas, então, portanto, tem aqueles que detêm os meios de produção privados e aqueles que não detêm. Isso aí é necessário para que tenha uma evolução, evolução que faz, de um lado, né, no marxismo, num certo marxismo, com que os meios de produção se desenvolvam ao ponto de poder suprir a todos, e isso só seria possível graças a essa dicotomia capitalista, enfim, donos de meios de produção e aqueles que não são os donos, até o momento da sua superação, em que todos serão os proprietários desses meios de produção constituídos anteriormente. No teatro do oprimido, assim, existe então o canto comunitário, existe o rompimento desse canto unitário, existe uma criação de um meio de produção que é o teatro, com aqueles que o assistem e aqueles que têm o direito de estar em cena, e isso desenvolve essa instância representativa até o ponto em que agora todos retomam o teatro, só que esse retomar, enfim, essa reconstituição da comunidade, ela não dispensa a instância representativa, mas a incorpora. Então, existe um paralelo que se faz dentro do teatro do oprimido com uma certa teologia que existiu no meio marxista. Essa explicação não me interessa tanto quanto aquela outra que fala que o teatro do oprimido é uma resposta ligada sempre, assim, a cada técnica dela, a uma conjuntura concreta. Né? Por exemplo, assim, o teatro invisível nasce do fato de os atores não poderem ser vistos, não poderem ser identificados. É um jeito de poder continuar a agitação cultural sem que a repressão possa se abater, ou que a repressão não possa se abater tão facilmente como já se abateu. A gente tem que lembrar que quando meu pai inventa o teatro invisível, ele já esteve preso, já foi torturado, conhece companheiros e companheiras que foram mortos, baixa tortura, e que chegando na Argentina, provavelmente ele não quer nem um pouco que isso daí se reproduza. Então, uma invenção ligada a uma certa conjuntura. E no que meu pai, eu acredito, foi particularmente genial, assim, é que ele foi capaz de incorporar, de transformar em técnicas de teatro algo que tinha a ver com as hipóteses emancipatórias da esquerda. Vou me deter um pouquinho nisso daí. Meu pai, por exemplo, assim, incorpora a ideia, a crítica à divisão social do trabalho marxista, ele incorpora isso em técnica teatral, já desde o Arena contra Zumbi, de certo modo, em que não há mais divisão estanques entre personagens, mas essa crítica ela se adensa ainda dentro do teatro oprimido ao fazer que já não há mais divisão entre nem diretor e ator, que já não há mais divisão entre dramaturgo, não há mais funções estanques dentro do teatro oprimido. É um produzir coletivo. E esse produzir coletivo, assim, obviamente, ele tem a ver com a crítica marxiana da divisão social do trabalho. E, obviamente, assim, aquela sociedade ideal descrita por Marx, assim, em que, por exemplo, ele descreve assim, que numa sociedade comunista não haverão mais pintores,
mas somente pessoas que, entre outro, pintarão, essa crítica marxiana a gente pode encontrá-la dentro do teatro do oprimido, quando meu pai fala que assim, todo mundo pode fazer teatro, inclusive os atores. Então existe uma incorporação dessa crítica à divisão social do trabalho dentro das técnicas do teatro do oprimido. Sobre essa daí eu vou passar um pouquinho mais rápido para me atardar um pouquinho, assim, ficar mais longamente sobre uma outra hipótese, que era uma hipótese também da esquerda naquele momento, uma hipótese tática. Depois eu posso voltar assim, sobre a divisão social do trabalho. Então, assim, uma outra hipótese da esquerda, assim, da esquerda pelo menos latino-americana nos anos 70, era uma hipótese sobre o que a gente poderia chamar, sabe, sobre o valor tático da exemplaridade individual. O valor tático da exemplaridade individual. A gente tem que relembrar assim, algumas coisas. Primeiro, assim, uma das coisas é a seguinte, assim, que na época que meu pai inventa essas técnicas, tem várias coisas acontecendo ao nível mundial, assim, mas uma delas que marca muito o imaginário do meu pai, assim, e não só do meu pai, é a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana é apresentada como uma revolução que foi feita graças aos tais dos focos. Os focos eram homens exemplares que, ao fazer ações exemplares, faziam com que a população os reconhecesse como os portadores da esperança. Portadores da esperança que se tratava de ajudar e que também se tratava de se juntar a eles para participar da luta. Meu pai, quando está inventando o teatro do oprimido, ele escreve várias peças sobre a luta armada. Ele é uma pessoa favorável à luta armada. Tanto antes dessa invenção, né, assim, a invenção do teatro oprimido é um processo, né, assim, mas antes do início desse processo, como durante esse processo, meu pai escreveu várias peças que apresentam como uma solução viável a tomada de armas. Mas não somente isso, assim, meu pai, além disso, assim, foi um apoio da ALN, fazia parte da ALN, da Aliança de Liberação Nacional. Ele talvez não participou de ações armadas, mas participou de outras atividades que eram necessárias para que essas ações armadas tivessem parte. A ALN, né, do Marighella, né, do qual a gente está falando, assim, então, eu não vi o filme, então não sei exatamente de que modo se está falando sobre a ALN. Obviamente é uma organização que a gente tem que respeitar, mas a gente tem que ter um respeito crítico por ela. E a gente tem que, talvez, perceber assim, o quanto ela padeceu também desse mito da Revolução Cubana, que é criticado, por exemplo, por Vânia Bambira. Que Vânia Bambira, assim, ela escreve num livro assim, dizendo que esse mito, que, assim, né, segundo as palavras do Fidel Castro, éramos 12 e começou a Revolução, essa é uma frase do Fidel, assim, é uma frase que, segundo a Vânia Bambira, não é real, assim, que ao contrário, assim, existiam várias formas de luta e que, segundo a Vânia Bambira, o que a Revolução Cubana mostra é que é necessário alternar táticas para você chegar ao poder, assim, em que os movimentos sociais, os sindicatos, os estudantes também façam parte da luta, assim como a guerrilha, e que um e outro possam se intercalar, se ajudar em diferentes momentos, para chegar na derrubada de poder. Essa é a tese da Vânia Bambira, e não só da chegada de homens providenciais que depois foram recebidos e que, graças aos seus atos, foram à luta. Mas voltando aqui ao caso da ALN, assim, é uma palavra de ordem que se diz que foi feita pelo próprio Marighella e que, se não foi o caso, eu acredito que é bastante representativa da ideia por trás da ALN, era que quem dá o primeiro tiro arrasta o povo. Quem dá o primeiro tiro arrasta o povo. Ou seja, a gente precisa de fazer ações espetaculares de negação da ditadura. A gente precisa fazer essas ações porque essas ações vão impressionar de tal modo a população que elas vão permitir que se aglutine em torno desses núcleos, se aglutine em torno desses focos, mais e mais gentes que vão poder, então, constituir o movimento necessário para a derrubada da ditadura no Brasil. Quem dá o primeiro tiro arrasta o povo. E eu acredito que se trata exatamente disso no Teatro Fórum. Exatamente disso. Se trata de mostrar à população
no caso, o público, ações de negação de um estado de opressão, ações de negação tão radicais que vão impressionar a população ao ponto dela querer reproduzir essas ações ela mesma e se aglutinar para a derrubada de um certo estado de opressão. Meu pai tem vários momentos em que ele lê O Inimigo do Povo. E num deles, o que ele fala do protagonista, assim, é que esse protagonista tá certíssimo, tá certíssimo. Ele tem mesmo que denunciar, assim, que essas águas são insalubres. O que está errado é fazer com que esse protagonista o faça em cena e não seja substituído. Porque ao substituir o Stockman, a gente estaria inspirado a fazer essa ação na vida real. Então a gente precisaria de poder, nós atores, nós artistas, de certa maneira, não mostrar o heroísmo, mas terceirizá-lo para que outras pessoas possam ocupar esse lugar e, ao ocupar esse lugar, possam ir à luta. Existem outras leituras dessa peça, feitas pelo meu próprio pai, que me parecem muito mais interessantes, dizendo que a própria moral do protagonista é uma moral pequeno-burguesa, uma moral que não sai do círculo individualista. Mas, enfim, nesse momento existe uma aposta guevarista na exemplaridade da ação individual. Não cabe aqui fazer uma crítica mais aprofundada à luta armada, e também é uma crítica difícil, assim, porque é difícil julgar pessoas que foram heróis, assim, que são heróicas, que se dispuseram tanto para que houvesse um estado de coisas outras no Brasil, e ao mesmo tempo, assim, é inegável que a gente tem que se deparar com esse legado e pensar ele criticamente, assim, e não aceitar ele, enfim, sem pensá-lo de forma crítica. Mas voltando aqui ao caso do meu pai, assim, ao caso do Teatro Fórum, assim, a gente tem que pensar assim, o quanto assim, continuar com técnicas que foram, como dizer assim, a corporificação, em que se plasmaram certas posições políticas, continuar com essas técnicas, que são essas plasmações de posicionamentos políticos, num momento em que a conjuntura mudou totalmente, o que isso produz? Se nos anos 70 havia esse horizonte guevarista, e esse horizonte não era uma fantasia, assim, tipo, haviam lutas de liberações nacionais, assim, eu falei de Cuba, mas eu poderia ter falado da África, eu poderia ter falado do Vietnã, poderia ter falado dos inúmeros movimentos de luta armada que existiram na América Latina, ou seja, não era só uma visão do espírito, não era uma coisa totalmente descolada da realidade, assim, a gente tem que perceber isso, não era uma loucura. O que é persistir com essa ideia do heroísmo individual num momento em que esse horizonte histórico já não está mais dado? E qual é o horizonte histórico de hoje, assim? É que me parece, pelo menos, que ele incorporou muito essa questão da exemplaridade heróica, só que numa chave totalmente pervertida, numa chave totalmente distorcida. Hoje em dia, no Brasil, quando a gente se refere a alguém dizendo esse alguém é guerreiro, é guerreira, muitas vezes a gente está dizendo que essa pessoa é capaz de endurar a rotina absolutamente bárbara do trabalho hoje para trazer o sustento para sua casa. Eu tive que, para as tarefas da Escola de Teatro Popular, da qual eu faço parte, eu sou um dos membros da coordenação da Escola de Teatro Popular, eu tive que pesquisar um pouco sobre os entregadores, né? Entregadores de aplicativos. E tem muitos e muitos vídeos dos entregadores. E muitas vezes, assim, eles tanto reclamam das condições de trabalho deles, assim, que de fato são inumanas, como ao mesmo tempo a descrição dessas condições inumanas de trabalho é um motivo valorizante. Olha, eu que consigo fazer isso. Eu sou um guerreiro que consigo enfrentar essa batalha. E hoje em dia, então, assim, essa pessoa que consegue fazer limão-limonada, que consegue sobreviver a situações mais barbárias, assim, sempre conseguir criar coisas dentro de uma situação da mais atroz possível, ao que ela se refere não é mais ao Che Guevara, não é mais a pessoa que vai romper com essa situação.
É com a pessoa que é heróica por adaptar-se constantemente a ela, por sobreviver constantemente a ela. Ou seja, passamos de um imaginário guevarista a uma prática de motorista da Uber, sem julgamento moral nenhum em relação às pessoas que têm que se submeter a isso. Mas a questão é saber se a gente tem que pensar que isso é um ideal emancipatório que a gente tem que prosseguir. E por isso, talvez, é que em tantos teatros fóruns, o que a gente vê não é mais uma negação radical do existente, mas, ao contrário, intervenções que propõem uma adaptação constante, uma adaptação permanente, em vez da revolução permanente, ao estado de coisas existentes. Então, assim, eu acho que não seja essa a explicação única, acho que existem também outras hipóteses emancipatórias que foram incorporadas, que foram pervertidas, que foram realizadas de maneira absolutamente perversas, e que o teatro oprimido, incorporando-as em técnicas de teatro, tem que se colocar a pergunta de como fazer frente a essa incorporação, frente a essa perversão dessas técnicas, desses hipóteses emancipatórias. E a gente tem que fazer em relação ao legado do meu pai o que o Rainer Müller dizia em relação ao Brecht. Utilizar Brecht sem criticá-lo é traí-lo. E como eu coloco no início da minha tese, assim, eu acho que o legado do meu pai é de demasiada importância para que a gente autorize esse tipo de traição, de utilização sem críticas. Desculpem, gente, mas eu não consigo prosseguir. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Juliana. Bom, acho que nós passamos agora às perguntas, né? Patrícia, você queria comentar alguma coisa ou seguimos? Mayumi, eu vi que tem algumas perguntas no chat. Eu tenho algumas várias, mas para o Julian, mas eu queria dar prioridade para aquelas feitas no nosso chat. A gente começa pelo chat, né? Deixa eu ampliar aqui porque eu não enxergo. Então, o Matheus Siqueira pergunta se essa intervenção, participação do público, nem sempre se encaixa no teatro do oprimido. Como seria a diferença e o que a determina? Depois nós temos uma intervenção, acho que eu vou fazer esse nome, né? Nós temos uma pergunta longa da Beatriz Brutais, né? Beatriz comenta, né? Oi, Juliana, obrigada pela generosidade de estar aqui mesmo doente. Tenho uma questão para ti. Em relação a essas formulações do teatro do oprimido não totalizantes, quer dizer, que não se colocam contra o poder, a hegemonia, o fato de vivermos um tempo em que mesmo a esquerda pratica uma política de conciliação de classes, que busca não desvelar o sistema, organizar o povo e lutar estrategicamente pela revolução social, mas uma reforma que ponha panos quentes na revolta contra o mal-estar social, quer dizer, que não se colocam contra o poder e a hegemonia. Você acredita que tenha relação com o fato de vivermos um tempo em que mesmo a esquerda pratica uma política de conciliação de classes, que busca não desvelar o sistema, organizar o povo e lutar estrategicamente pela revolução social, mas uma reforma que ponha panos quentes na revolta contra o mal-estar social? Sou eu agora? Sim. Sim. Então tá. Bom, obrigado pelas perguntas e obrigado enfim, por ter prestado atenção, mesmo se eu achei que eu estava um pouco zigue-zagueante demais em alguns momentos. Não, então, sobre a questão da participação do público, se isso caracteriza o teatro oprimido. Bom, também acho que a gente deveria assim, fazer, assim, eu não vou desenvolver muito, mas uma crítica à ideia mesmo de participação. E se essa participação ela não for também de uma maneira outra, incorporada, pervertida de outros modos. Assim. De novo, assim, eu moro na França, né? Assim, e eu morei na França há muito tempo, né? Enfim, faz 10 anos que acabo de acabar um período de 10 anos em que eu morei no Brasil, assim, eu vim para a França e vou voltar para o Brasil em março. Né? Bom, tendo dito isso, assim, teve um momento assim, em que na França assim, a questão da participação estava muito de moda. Assim, e para um partido
socialista que seria, acho que seria, não sei, o equivalente do PSDB no Brasil, algo assim. E o Partido Socialista e então, a candidata à presidência colocava muito a questão da participação. E ela fazia muitas reuniões, enormes reuniões, assim, em que chamava os franceses, assim, nessas reuniões, assim, a falar do que ia mal na vida deles, né? E aí um falava isso, o outro falava aquilo, um terceiro falava isso, um reclamava dos transportes, o segundo da saúde, um terceiro dos imigrantes, né? Assim, tem tanto racismo na França que por que não imaginar isso, assim? Só que como ela não tinha colocado em nenhum momento uma pauta comum, depois era impossível de sintetizar todas aquelas queixas que tinham sido colocadas. Como não havia uma proposta inicial a depois ser criticada, para que essas críticas pudessem modificar essa proposta, colocar ela de fato como a mão do povo, assim, depois assim ela pegou daqueles cadernos que ela queria e bem entendia. Então a gente tem que colocar que a participação, assim, existem vários modos dela. A auto-organização popular. Aqui, assim, eu tive que discutir com gente que defendia a auto-organização popular. Isso não é uma tática política em si mesmo. Ou talvez seja uma tática, mas não existe uma orientação política em si mesmo na auto-organização popular. Sim, existe dentro das camadas populares muitas coisas de direita. Houve certamente no Brasil assim, grupos de WhatsApp para bater em travesti. Certamente há grupos auto-organizados de violência homofóbica. Eu lembro no Rio, numa época, assim, existiam grupos de WhatsApp assim, totalmente horizontais, totalmente participativos, que colocava a população de Copacabana para bater em gente que vinha da periferia para ir para a praia. Totalmente auto-organizado, totalmente horizontal. Nada emancipatório. Então, assim, para mim a participação obviamente que é importante, mas será que ela tem que se tornar um fetiche? Será que ela o garante de que a gente está à frente a um processo emancipatório quando há a participação do público? Para mim, assim, eu acho que assim, ir para a prática da escola de teatro popular, assim, não é uma definição aceita pela, enfim, não foi debatida pela escola de teatro popular, mas para mim mais me valeria uma definição do teatro oprimido como uma tentativa de mobilização das massas em torno da construção do poder popular, que se vale para isso das técnicas de teatro mais críticas que existem. E aí a participação assim, se torna não uma questão técnica, mas uma questão política. Não se trata mais de fazer participar para fazer participar. E olha que bom Teatro Fórum, 15 pessoas vieram em cena, 35 pessoas vieram em cena, mas se trata de uma participação qualitativa, em que as pessoas elas estão engajadas em todos os processos de construção e que a representação se faz idealmente não para pessoas que não são chamadas juntas a construir a escola também em algum momento. A separação entre palco e público, a gente quer reverter ela não somente fazendo com que pessoas venham em cena, mas fazendo com que as pessoas que assistam nos espetáculos sejam pessoas que depois construam a escola também, que criem seus próprios grupos também. E na base de uma orientação política, sim, de não conciliação de classe, para ir na segunda pergunta. O chato é que isso daí vai ser gravado, né? Então, assim, tipo, sim, óbvio, assim, é óbvio. É óbvio, mas assim, eu acho que também, assim, a gente tem que, assim, e talvez a minha própria fala esteja indo numa direção muito simplista de uma divisão entre reformismo e revolução, assim. E eu não queria entrar nisso daí, porque eu acho que são questões que estão em aberto para a gente, assim, no sentido de que, assim, se a gente vê que no mundo inteiro a questão da estratégia para levar contra essa tal conciliação de classes, para levar contra a ordem hegemônica, está sendo um problema, é que não se encontra somente na cabeça das direções esse problema. Não é somente porque as direções dos partidos dos movimentos sociais traíram, porque elas são reformistas, porque isso é aquilo, assim. Eu acho que se trata de um problema mais amplo, assim, que eu não saberia discernir totalmente, assim, mas hoje em dia a gente está numa pane estratégica. Olha, uma grande referência para mim, que morreu há 10 anos atrás, o Daniel Ben Said. O Daniel Ben Said, esse teórico
tão importante, mas também assim, essa pessoa que construía a Quarta Internacional, assim, que no Brasil, por exemplo, ajudou a construir a democracia socialista, o Daniel Ben-Said, então, assim, ele falava de uma eclipse da razão estratégica. A gente não consegue mais pensar estrategicamente. A gente cede a uma urgência sem fim, sem nunca tentar pensar como seria de modo fazer uma luta antissistêmica. E eu acho que esse eclipse da razão estratégica perdura até agora. Por que a gente não pensa mais nesses termos? Porque até dentro dos partidos, das correntes que se querem revolucionário, esse debate da estratégia, de como é que a gente chega daqui a 5, 10, 15 anos no poder, está sendo um debate muito difícil, muito complicado. Então, assim, eu acho que sim, se deve, em parte, à política de conciliação de classe e tudo, mas se deve também ao fato que esse pensar a luta contra-hegemônica está sendo complicado, está sendo um problema. Assim, não tá, não, para mim, não está posto que tem uma corrente que tenha resolvido e que a gente tenha que seguir essa corrente e pronto. Assim. Não se coloca nesses termos. A gente pode até relembrar assim, de frases do Trotsky que diziam: olha só, eu acho que isso era nos anos 40 que o Trotsky dizia isso. Assim, ele dizia: olha, as condições materiais da revolução já estão postas. O que falta é a direção espiritual da revolução. Ou seja, os meios de produção já estão desenvolvidos o suficiente. O que falta é a gente ter uma direção revolucionária que seja boa o suficiente para levar de fato a luta anti-hegemônica, para levar de fato a revolução. Isso faz 70 anos atrás. Assim. Isso faz mais de 70. E teve revoluções no meio do período. Teve a Revolução Portuguesa, entre outras. Né? Assim, para mim, que estou na Europa agora, estou falando mais disso, mas teve processos revolucionários em outros cantos. É uma pergunta urgente, é uma pergunta candente, mas é uma pergunta hoje, para mim, de resposta difícil. Não, eu acho que é terrível. Na verdade, é muito interessante, né, a maneira como você já antecipava, né, essa questão, você fala aí do heroísmo individual, né, que acho que tem muito a ver com esse exemplo mesmo que você deu, né, do Uber, enfim, do empreendedorismo individual, né, enfim, do neoliberalismo que nós vivemos hoje. Então, é muito terrível, quer dizer, como é que você cria, quer dizer, um processo emancipatório num momento, né, como esse. E eu queria te perguntar, eu me lembro de alguns colegas, enfim, americanos, né, que na verdade classificam todo o teatro de esquerda, né, de todos os tipos nos Estados Unidos como, aspas, uma revolução festiva, né. Então, um pouco aquela questão do o fato de que, enfim, você está fazendo uma revolução, enfim, mas ela se centra de fato só no palco, etc, etc. Isso é uma crítica da própria esquerda, às vezes, né, enfim, uma crítica, aspas, de esquerda contra os grupos de esquerda, né. Como é que você vê, né, ou enfim, eu sei que não é uma pergunta fácil, mas como é que você pensa, quer dizer, quando você vê, né, você disse que você vê esses grupos fazendo esse trabalho totalmente equivocado, como que você pensa em trabalhar isso? Porque são pessoas muito bem intencionadas, né? Eu falo, pelo menos, de onde eu tive, que eram pessoas em Vermont, enfim, de esquerda e tal, mas de fato tem esse aspecto, né? Tem um aspecto alienante pelo fato de que também eles não estão como nós na periferia do capital, né? Então, para eles, algumas coisas passam um pouco por essa questão de conversar com o guarda, se o guarda é uma boa pessoa e tal. Como que você instrui as pessoas nesse sentido? Quer dizer, como que você vê uma melhoria disso? Porque dentro, enfim, daquilo que é possível fazer, né? Claro, das limitações do próprio tempo que a gente vive. O que você diria para essas pessoas, enfim? Sou eu ou espero outras perguntas? Assim, respondo agora? Eu acho que por enquanto a gente não tem outras perguntas, né? Tá Se eu bom. não aqui, mas... Eu tenho uma pergunta, Juliano. Vai lá. Posso fazer? É bem breve. Eu achei muito interessante isso que você falou da heroicização dos revolucionários, porque realmente é uma pedra de toque para qualquer um que estuda Boal e que está antenado no debate que aconteceu desde 1967, praticamente, desde a formulação do sistema Coringa e a defesa do herói. O que me provoca certa inquietação é justamente a peça
Claro, tem mais exemplos, mas eu acho que um exemplo paradigmático desse trabalho contraditório do Boal em torno do herói é a peça Lua Muito Pequena e a Caminhada Perigosa, que foi inserida na primeira Feira Paulista de Opinião e que integra também a Feira Latino-Americana de Opinião, que foi encenada em Nova York. Parece que, mais uma vez, o Boal coloca esse personagem exemplar, personagem heroicizado, né, na peça em questão, Che Guevara, através de uma perspectiva negativa, né, sobre os descaminhos de um processo revolucionário. E o que ele faz, na verdade, desde Arena contra Zumbi. O que eu acho curioso é que ele termina a peça incitando uma reflexão acerca da própria divisão do trabalho. Quando a gente vê o personagem do Cortázar dizendo que queria que o Che Guevara tomasse poder das suas mãos para que ele exercesse uma escrita revolucionária. Então, a própria produção cultural ganharia protagonismo na insurgência popular, né? Que Boal estava defendendo naquele momento. Eu queria saber como é que você lida com isso. Ou seja, uma defesa de um certo... de uma certa heroicização dos revolucionários, a ligação também, que a gente não pode deixar de lado, a ligação com a ação libertadora nacional, a ligação do Boal, mas também na produção dramatúrgica dele, esse olhar contraditório em torno disso. É essa a pergunta. Tá. Então, primeiro sobre a questão da Revolução Festiva. Então, já que a Patrícia falou sobre um texto sobre o Guevara, eu vou dar uma resposta mal criada, utilizando uma citação do Guevara, né? Assim, e assim se mostra que eu não tenho só críticas ao... Não, na verdade, foi bom. É mais complicado que isso, mas enfim, não tenho só críticas ao Guevara. Mas assim, uma vez, assim, parece que perguntaram ao Guevara, assim, ao Che Guevara, eu sou escritor, como é que eu posso ajudar a revolução? Né? Ou sei lá, eu sou, sei lá, ator, como é que eu posso ajudar a revolução? Assim. E o Guevara parece que respondia quando lhe perguntavam isso, assim, respondia, bom, eu era médico. Bom, enfim, a minha questão é a seguinte, assim, o que eu acho, assim, é que a gente, assim, vamos lá, vai ser uma generalização total, assim, me desculpa, eu estou realmente começando a baixar um pouquinho. Mas é o seguinte, assim, o que eu acho, assim, é que a gente só consegue fazer algo de interessante quando a gente se desloca em relação ao lugar que a sociedade nos colocou. Enfim, que justamente a gente tem uma política de desidentificação. Eu acho que é isso, assim, o que muito meu pai fez, assim. Se deslocou da instituição arte, se deslocou da função diretor. E eu acho que é quando a gente faz esses deslocamentos que a gente é interessante. Então, assim, com todo o respeito aos meus amigos que são professores, assim, aos meus amigos diretores de teatro, com todo o respeito devido, assim, eu acho que, assim, que só ser professor, só ser diretor, só ser ator, assim, é se manter dentro desse lugar que a sociedade já criou, assim. Então, que é necessário, né, assim, como é que diz, eu estou tentando me lembrar do poema do Drummond, que queimar tudo, inclusive a mim, né, assim, na Florianáusea, né. Então, há que se queimar um pouquinho isso daí, há que se deslocar um pouco, assim. Isso pode ter várias formas, mas o que eu acho quando eu vou nos Estados Unidos, assim, é particularmente ruim, assim, é quando eu vejo pessoas que, por serem professores dentro da faculdade, pensam que a faculdade está sendo mais permissiva, está sendo mais aberta, está sendo uma instituição mais legal. Eles são, assim, pessoas que têm muita esperança na própria instituição.
Enquanto que eu acho que sem esse deslocamento assim, para fora da instituição, não se cria nada de novo. Na verdade, o que eu estou falando também não é nada de novo, né? Assim, a tal da refuncionalização, né, do qual falava o Walter Benjamin. É de se deslocar um pouquinho, de fazer de um modo um pouquinho diferente que seja, para não reproduzir a instituição tal qual, mesmo com um discurso mais crítico, com um discurso mais isso, mais aquilo, assim, no final das contas, a instituição ganha. Então, assim, acho que a revolução festiva desses atores, dessas atrizes, tá dentro dos limites da instituição de teatro. E que se a gente não desloca um pouquinho, não tenta imaginar outras formas de relação com seu público, imaginar outras formas de representação que não caibam já dentro da instituição teatro, então a gente, no final das contas, o que vai ganhar é a instituição teatro comercial. Teatro comercial no sentido mais amplo da palavra, né? Teatro enquanto mercadoria. Que é ótimo, que eu adoro, assim, né? Assim, que eu tento ir o máximo possível de vezes, mas que eu sei que tem suas limitações nas questões organizativas, assim, tipo. E se isso é o ímpeto do teatro oprimido, como eu acho que seja, assim, de, né, assim, seguindo o que era o teatro jornal, assim, eu acho que assim, se trata de, enfim, né, o teatro jornal, assim, que tinha claramente um aspecto organizativo, né? Tanto é que teve mais de 40 grupos que foram criados em São Paulo no ápice da repressão. Se a gente quer ter esse papel organizativo, a gente tem que fazer um passinho para fora da instituição. E eu não estou dizendo que seja fácil, assim, tipo, não estou dizendo que seja só uma decisão do espírito para a gente sair, né? Então essa seria um pouco a minha resposta desaforada. Em relação à pergunta da Patrícia, assim, eu confesso que eu tenho algumas dificuldades em relação a isso, porque eu não conheço bem esse texto. Então, assim, eu não saberia responder tão bem em relação a isso, justamente porque assim, esse texto não é um texto que eu tenha lido recentemente. É um texto que eu acho que eu li há mais de 15 anos e que eu vi leituras recentes, mas eu não lembro mais da organicidade interna. Na verdade, assim, eu não sou um especialista da obra do meu pai. Assim, eu não sou mais patenteado que muitas outras pessoas como a Patrícia para responder essa própria pergunta. Mas sobre essa tensão entre heroicização e trabalho produtivo cultural, assim, que eu acho que é a questão que você está colocando, assim, de fato, assim, a gente tem que se perguntar quais são as figuras da mobilização que dispensam heroicização. É uma pergunta real, sabe? Assim, é uma pergunta assim, muitas vezes assim, a gente vai ver que dentro das correntes políticas, as correntes políticas têm um nome de uma pessoa, né? Tem um nome de alguém, né? Então, assim, existe também uma heroicização aí dentro, uma individualização, não vou dizer um culto ao indivíduo, mas assim, colocar à frente um indivíduo extraordinário nisso daí, né? Assim, então é uma tensão que se tem que manter, assim, mas eu acho que no debate com o Rosenfeld, assim, o que está em questão também é essa questão. Assim. Para mim, assim, talvez desviando um pouco da pergunta, por realmente não conhecer tão bem o texto, assim, mas quando o Rosenfeld coloca frente ao heroísmo grandiloquente, assim, né, que ele chama de grandiloquente, e nisso eu concordo, do Tiradentes, assim, ele coloca uma outra figura à frente. Essa figura que ele coloca é a mãe, como a de um heroísmo humilde, né? A peça A Mãe, do Brecht, perdão. E a mãe é uma militante entre tantos. E justamente a grandeza dela, assim, para pegar coisas que têm a ver com o teatro oprimido, é se reconhecer como somente uma parte de algo muito maior. A peça ela funciona toda na tensão entre quais são as atitudes individuais que ela pode tomar frente a certas situações né, assim, de tentativa de organização, o que ela vai fazer, e nisso a peça tende ao drama, né, assim, as escolhas individuais, e em oposição a isso, a gente tem dentro da própria peça assim, momentos que são muito mais épicos, que são muito mais narrativos, e esses momentos épicos e narrativos, geralmente, assim, quase todos eles se referem ao partido. Né? Por exemplo, numa das cenas a gente vai ter uma palavra de ordem do Lenin, né, que se eu me lembro bem era transformar a guerra imperialista em guerra civil, fazer com que a guerra entre os países seja uma guerra entre as classes, né, dentro do terreno da Rússia,
e depois a gente vai ver uma ilustração possível dessa palavra de ordem dentro dentro de uma situação em que ela vai operar. E eu acho assim que o Rosenfeld colocar a figura da militante bolchevique para se opor, de certa maneira, à figura do Guevara, assim, é um debate que está além da estética. É um debate que se junta ao debate político. Assim. Eu tenho dificuldade em acreditar que seja que ele tenha feito isso de maneira inocente. Assim, né? De que tenha colocado assim, como contraposição ao Tiradentes, a única peça do Brecht em que ele coloca como personagem protagonista uma militante revolucionária. Eu tenho dificuldade de acreditar que isso é um acaso, né? Eu não sei, eu acho que eu realmente não estou respondendo a tua pergunta, Patrícia. Mil desculpas por isso, mas é que realmente, como eu não conheço o texto direito, eu comecei a ir para outros lados, assim. Talvez coisas que me interessam mais a mim, assim. Enfim, não é assim, não é na minha prática. Perdão, tá? Foi ótimo. Obrigada, Juliana. Acho que nós não temos mais perguntas. Não, só esclarecendo, viu, Juliana? Na verdade, quando eu falei da Revolução Festiva, esse é o título de um livro que uma pessoa dá para o teatro de esquerda americano. Na verdade, não é sobre o teatro do oprimido, né? A minha dúvida é como uma pessoa que entende o seu país tem, né? Enfim, o seu próprio teatro como festivo, né? Como que ela vai conseguir dar conta, né? De entender o teatro do oprimido fora do seu contexto, enfim, no país que está no centro, enfim, era mais nesse sentido, só para não parecer, não era em relação ao teatro oprimido, né? Mas enfim, se eles não entendem nem o próprio teatro, né, é mais difícil, enfim, não sei se nós temos mais perguntas, não sei se você está muito cansado também, porque nós estamos abusando, enfim, né? Olha, eu confesso assim que não estou na melhor forma. Assim. Não sei, assim, se não há mais perguntas, para mim não seria um grande problema. Assim. Então, nós gostaríamos de agradecer imensamente, né, a sua presença, enfim, e convidar todos, né, para as próximas mesas. Então, hoje à noite começam as mesas, serão 11 mesas, né, de discussão, sempre por esse link do PPGL, né. Então, muito obrigada, mais ainda, enfim, por ter vindo nesse estado de saúde, né, agradecemos imensamente, né. Agradeço também a Patrícia, todo mundo. E acho que nós podemos, então, encerrar e nos vemos à noite. Ok, muito obrigado a vocês. Em função do fuso horário, eu não vou poder participar em todas as atividades, mas eu tentarei participar no máximo delas, tá? E, de novo, muito obrigado pelo convite. E não tem muito como pedir desculpa por estar doente, mas mesmo assim eu peço desculpa por isso, tá bom? Perfeito, deve ficar tudo gravado também, se alguém perder e quiser ver depois, né? Então, muito obrigada a todos. Bom início aí de evento. Obrigado. Hein? Tchau. Tchau, tchau.